a presença de todo mundo, né? Tem que agradecer, a gente acabou de fechar o nosso número do Q2, né? Fechamos, não está fechado ainda, né? A gente tem um período de silêncio aí, tem uma série de restrições para a gente falar sobre o número, mas o nosso número é muito melhor que o ano passado em termos de vendas, né? E a gente está desenhando aí, está trabalhando para a gente fazer um excelente número, um excelente resultado no ano de 2020. Mas a gente não veio hoje falar sobre números, sobre o resultado. Eu só queria aproveitar para dar os parabéns para toda a companhia, né? Desde os RTVs, área de logística, produção, customer service, crédito cobrança, gestão de pessoas, IT, todo mundo, né? Por favor, comemore o resultado que nós tivemos no Q2 aqui da MAPA. Estou aberto aí às perguntas e se eu não souber responder, a Gabriela e a Dani podem responder para mim sem problema nenhum. A gente tenta, né? Então, como o Romeu disse, a gente está com o chat aberto para vocês enviarem perguntas também. E é literalmente um bate-papo, tá, Romeu? Não precisa ficar tenso, você pode dar uma relaxada aí, que nós não vamos te fazer perguntas difíceis, não. Esse momento é para a gente entender e conversar um pouco, né? E trazer um pouco mais de conhecimento para os nossos colaboradores quando a gente pensa em desenvolvimento. Porque, às vezes, quando falamos de desenvolvimento, a gente pensa muito em formação acadêmica, a gente fala em treinamentos de sala de aula, né? Aquela formação mais técnica, literalmente, ou mais robusta de um MBA, e não é só dessa forma que a gente se desenvolve, né, Romeu? Então, para começar aqui a nossa entrevista com você, o nosso interrogatório, esse momento com você, Romeu, eu queria que você contasse um pouco para a gente por que você decidiu se dedicar para esse mundo corporativo? Onde que partiu a sua escolha de se dedicar para esse ambiente corporativo, de trabalhar numa empresa, numa multinacional? Na realidade, eu não consegui passar para medicina, né? Então, não sobrou muita outra coisa para fazer. Né? Não, mas fora as brincadeiras, tem oportunidades que aparecem, né? Eu acho que você tem que estar sempre aberto a essas oportunidades, né? Eu venho de uma família, meu pai era um pequeno agricultor, tal. A gente plantava, eu sou de Santa Catarina, acho que a maioria das pessoas me conhece. Meu pai plantava lá alho, feijão. Meu pai tinha eu vou falar um restaurante, mas era um bar, né? Tinha um bar lá, né? E eu sempre ajudei meu pai, tive muito relacionamento com as pessoas e gostava desse tipo de relacionamento. E durante esse período que eu trabalhei lá, eu consegui arrumar meu primeiro emprego, a gente chama de carteira assinada. Né? Então, eu fui trabalhar no Banco do Brasil e eu trabalhei 2 anos no Banco do Brasil como aqueles menorzinhos que usava aquelas roupinhas azul, não sei se tem hoje, que chamava menor estagiário. E aí lá antigamente, aí, não vou falar quantos anos, há 30 anos atrás, você trabalhar no Banco do Brasil era você trabalhar numa organização, numa corporação e tal, mas eu achava muito chato trabalhar no banco. Eu falei, nossa, isso aqui é muito chato. E meu pai tinha o sonho de eu ficar trabalhando pro resto da minha vida no banco. Eu falei pro meu pai que eu não queria fazer isso. Trabalhei 2 anos lá e fui fazer minha faculdade. Aí passei na faculdade e passei em 2 faculdades, né? Uma no primeira chamada, outra na segunda. Passei em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e passei em Pelotas, né? E aí eu fui fazer a faculdade de Passo Fundo e meu pai falou, olha, não vai dar para pagar porque é particular. Então você faz 6 meses em Passo Fundo e depois você vai mudar lá para Pelotas para fazer a faculdade que lá era federal. Mas eu comecei na faculdade, conhecer as pessoas, arrumei um lugar para morar e tal. Falar, não vou mais sair de Passo Fundo porque eu gostava daquela cidade lá e gosto até hoje. E aí, como meu pai falou, acabou o dinheiro, você vai ter que se virar, eu fiz um crédito educativo na época, e comecei a fazer estágios em algumas multinacionais na época, né? Que não é exatamente o estágio de hoje, viu, Dani? O estágio da época era pregar estaca, contar lagarta e tinha um outro negócio que tinha que fazer, acordar cedo para limpar os carros do cara lá, mais ou menos. Não tinha esse negócio de carrinho, vale alimentação, não tinha nada disso. Mas esses caras, que eram as pessoas que trabalhavam nessas grandes corporações na época, Cianamid, Shell, me contava algumas coisas que eu falava assim, cara, sabe que acho que é um negócio interessante isso, né? E aí foi que eu acabei me interessando nesse negócio de trabalhar numa grande empresa, numa grande multinacional, né, que a gente chamava naquela época lá. Depois disso, eu entrei
na Sandoz, né? Eu me formei, aí fui ser trainee da Sandoz, né? Que também não é os trainee de hoje, é os trainee de 30 anos atrás, não tem nada a ver com os trainee de hoje, né? Tive que emprestar o carro para trabalhar, tudo aquilo. E aí, né? Com aquilo eu fiquei 1 ano e meio como a gente chamava como trainee da época e depois eu entrei em efetivo para trabalhar na Sandoz naquela época, faz muitos anos, isso foi lá em 1993. Então, eu acho que o mundo corporativo meio que ele entrou, né, como oportunidades, né? E depois que eu entrei para trabalhar como RTV, eu tenho tem uns artigos que falam, né, que a gente chama de as pegadas da carreira, né, chama career path, né? E você precisa entender para onde você quer ir, tomar algumas decisões mais difíceis, outras não tão difíceis, errar, né? Eu acho que a gente erra bastante também. Mas isso aí eu acho que eu consegui aproveitar as oportunidades que o mundo corporativo me deu. Acho que você precisa se preparar, né, para estar sempre pronto para essas oportunidades. Eu acho que por isso que o mundo corporativo me pegou. Acho que essa foi a grande questão aí, Dani. Entendi. Ô, Romeu, e conta pra gente assim, você tem quanto tempo de carreira? Eu tenho... precisa falar? E esqueceu, gente. Ah, é Não, eu só tenho 28 anos de carreira. 28 anos de carreira. E dentro desses 28 anos, teve muitos acertos e muitos erros, né? Para fazer essa caminhada. E nesses 28 anos, Romeu, conta pra gente qual foi o seu grande passo de desenvolvimento? Acho que o meu grande passo de desenvolvimento foi estar aberto a aprender. Então, eu não consigo olhar para trás na minha carreira e falar assim, eu fui para o Cerrado, foi um passo de desenvolvimento. Eu fui para o marketing, foi um outro passo. Eu fui morar fora do país, foi um outro passo. Eu voltei, foi um outro passo. Eu mudei de companhia, foi um outro passo. Para mim, o meu grande passo de desenvolvimento foi estar aberto a me desenvolver. Acho que esse foi a grande questão, né? Porque eu comecei a minha carreira como muito mais na parte técnica, como desenvolvimento de mercado, né? Então, eu trabalhava muito mais na geração de demanda, na parte de desenvolvimento de mercado, testando produtos, né? E aí me surgiu uma oportunidade para ir para vendas, né? Aí eu fui para o time de vendas, né? Eu fui ser vendedor. E é lógico, quando eu fui ser vendedor, eu falava assim, isso não é isso que eu quero da minha vida, né? Ser vendedor. Mas eu fui aprender que você tinha que, como é que eu falo assim, você tinha que se desenvolver nessa função, né? E aí você, pera, pensa um negócio que eu adoro, que é vender, né? Aí você precisa estudar para fazer isso, né? Hoje a gente tem o tempo, tem o impacto, né? Na minha época é o seguinte, né? O cliente tem um CIO, você sabe disso, né, Dani? Todo mundo tem um CIO. E é verdade. Eu vou te explicar o que é um CIO. O CIO do cliente significa o seguinte, o cara, ele é cético, certo? Ele pode ter um ceticismo, que é o C. O I, ele pode ser indiferente. E o O, ele pode ter objeções. Se o cliente seu for um cético, você tem uma maneira de tratar ele. Se o cliente seu for indiferente, você tem uma outra maneira de tratar ele. Se o seu cliente tiver objeções, você tem uma outra maneira de tratar ele. E o seu cliente pode ser um A. Sabe o que é um cliente A? Aquele que você vai lá, conversa com ele, negocia com ele, ele aceita. Se ele aceitou, a gente falava, você aceita e vai embora. Então, eu falei assim, eu tenho que me desenvolver nas minhas técnicas. Hoje, as técnicas são muito mais apuradas, o nosso segmenta o profissional, entende? Então, eu acho que eu sempre tive aberto para aprender. Então, depois eu fui para ser um líder, né? Eu fui para ser um gerente regional de vendas. Quando eu fui para ser um gerente regional de vendas, eu disse, bom, eu tinha 12 RTVs na época, né? Mas assim, cara, eu preciso entender o que eu vou fazer com essas pessoas. Então, eu tenho que entender, eu tenho que ler, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que estar aberto. Assim, como é que eu desenvolvo essas pessoas? Como é que eu trato as pessoas de maneira diferente, porque as pessoas são diferentes, né? A gente tem aquele conceito lá que a gente brinca, na minha época tinha, não sei nem se tem hoje, tem o D1, D2, D3 e D4, né? É a liderança situacional. Isso, né? É bom com gestão de pessoas, que a gestão de pessoas sabe o conceito, isso é a prática, né? Então, se o cara lá era um D4, o cara tem uma alta experiência e uma alta performance. A gente falava assim, raising the bar, aumente a barra dele, que ele vai se desenvolver. Se ele é um D1, ele está com um problema e ele não tem tanto conhecimento, dê coaching para ele, dê feedback. Então, você tem que ler como é que você vai fazer, dar coach, dar feedback.
Aí eu fui para o marketing. Aí eu falei assim, bom, se eu vou para o marketing, eu não consigo ser um gerente de marketing se eu não conhecer os conceitos de marketing. Então, eu fui estudar, eu fui fazer pós-graduação, eu fui entender como é que você faz uma matriz BCG, como é que você faz pricing, como é que você faz Product Lifecycle Management, como é que você faz os 10 passos do planejamento estratégico. Então, é tudo isso. Aí eu fui morar fora do Brasil. A primeira coisa, quando você vai morar fora, você tem que fazer o quê? Tem que fazer um treinamento de cultura, né? Então, eu fiz treinamentos de cross-culture. Mas a grande questão é a seguinte, não dá para você delegar para as outras pessoas. Então, eu acho que eu não consigo olhar para trás na minha carreira, e eu só falei as coisas que eu acertei, as que eu errei não preciso falar, né? E olhar e falar assim, olha, isso foi decisivo para mim. Acho que decisivo foi estar aberto a aprender. Eu aprendo todo dia. Ontem eu fiz uma reunião no final do dia com algumas pessoas e eu saí da reunião e aprendi algumas coisas. Eu falei, sabe que eu acho que, independente da função da pessoa, o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo, sempre procurando. Às vezes eu discuto com algumas pessoas, né, das plantas de Taquari, de Londrina, né? Às vezes eu vou para Taquari, falam de segurança, eu aprendo sobre segurança. Entendeu? Então, essas coisas que acho que você precisa ter a sua mente aberta, precisa entender, né? Às vezes eu vou dar feedback para algumas pessoas e é difícil, né? O cara acha que ele né? Não, ele não precisa de nada, né? Eu falei, nossa senhora, que bom, né? Então eu tento falar para as pessoas, porque tem um livro que fala assim, acho que só tem em espanhol, né? Feedback é regalo, né? Feedback é um presente, né? Dificilmente você reclama de um presente, né? Eu, pelo menos, não reclamo do presente. Então, quando eu recebo feedbacks, eu tento entender. Talvez a pessoa fez uma leitura errada, né? Mas eu tento levar isso sempre do lado positivo. Então, acho que o grande segredo aí de desenvolvimento é estar aberto a aprender e não delegar para a empresa, para a falta de tempo, porque você tem filhos, porque você tem a esposa, que você tem isso, que você tem aquilo, que você não tem tempo para fazer isso. A gente sempre tem tempo. Eu me pego, às vezes, fazendo algumas coisas. O que eu estou fazendo aqui? Devia estar lendo uma coisa, devia estar lendo um artigo, devia estar assistindo um TED, né? Então, lógico que isso não pode ser uma neura, né? A pessoa tem que se divertir também, tem que buscar mais. Estar aberto, acho que é a grande mensagem aqui, Dani. Muito legal, Romeu, a sua dica a cada fase, entender, né, fazer esse pré-diagnóstico, essa autoavaliação do que precisa ser aprendido. E uma dica que você trouxe, que vale a pena só ressaltar, gente, é que, olha, o Romeu trouxe que até nas reuniões que ele participa com a gente, ele também aprende. Então, estar aberto dentro desse contexto é importante, porque às vezes tem um conceito ou tem algo de uma outra diretoria, de uma outra área, que a gente pode aplicar, inclusive, no nosso autoaprendizado, né? Ou aplicar dentro do nosso dia a dia de trabalho. Muito legal, Romeu. E aí, saindo um pouco agora só dessa esfera mais pessoal, Romeu, como presidente, porque eu acho que os desafios não são pequenos, né? Eu fico imaginando, às vezes a gente comenta assim, se a gente tem um recorte e já tem tantos desafios, imagina ser um presidente de uma companhia com a responsabilidade de todas as áreas, de todas as nossas áreas embaixo, né? Então, eu já te fiz essa pergunta, o que te tira o sono, né? O que não te deixa dormir muitas vezes, mas olhando para esse contexto de desenvolvimento da ADAMA, de desenvolvimento da empresa, dos nossos colaboradores, o que para você hoje significa, Romeu, enquanto presidente da ADAMA Brasil, né, responsável por uma multinacional aí que a gente está entre as gigantes do mercado também, nessa concorrência acirrada. A gente sabe que o nosso foco não é 100% no desenvolvimento, a gente briga todos os dias com os nossos concorrentes por preço, por produto, por entrega, por melhores resultados, por melhor atendimento. O que para você hoje é ter uma companhia com um DNA de desenvolvimento? Uma boa pergunta, né? Uma companhia com DNA de desenvolvimento é uma companhia que ela a gente chama menos walk the talk, né? É uma companhia que fala menos em desenvolvimento de pessoas, mas faz mais em desenvolvimento de pessoas. Eu acho que acho que essa é a mensagem que eu sempre procuro passar para as pessoas, né? Então, se nós esperamos a cada 6 meses ter uma sessão de 1 hora para sentar com as pessoas e desenvolver as pessoas, acho que isso é muito pouco, né? A gente precisa
precisa ter tempo para as pessoas, a gente precisa ter tempo para se desenvolver. Ao contrário também, se você espera a cada conversa de desenvolvimento que você faz para desenvolver o seu plano, seu PDI, para esperar ver se isso está bom ou não, também eu acho que a gente está fazendo pouco, né? Então, para mim, essa questão a gente precisa trabalhar para que as pessoas tenham um ambiente positivo para o desenvolvimento. Acho que esse que é um ponto. E tem várias maneiras de a gente poder fazer isso como desenvolvimento, né? Nós, como companhia, podemos proporcionar algumas coisas para as pessoas se desenvolverem, né? Nós precisamos entender o que essas pessoas precisam para se desenvolverem, né? Nós precisamos entender como é que a gente tem um tempo na nossa agenda para buscar o autodesenvolvimento também, que isso é importante, né? Mas é isso, os desafios que nós temos um desafio de entrega de resultado, é um desafio de entrega de resultado. Mas eu não conheço nenhuma companhia que conseguiu entregar resultados sem ter pessoas. E eu não conheço nenhuma companhia que conseguiu entregar resultados sem ter pessoas e sem desenvolver as pessoas. Acho que esse é o grande, para mim, a grande mensagem aqui, Dani. A gente precisa realmente ter tempo para desenvolver as pessoas precisam querer se desenvolver, as pessoas precisam estar abertas ao desenvolvimento. Acho que esse é um ponto bem positivo, né? E eu li no final de semana que foi um negócio interessante, né? Você falou assim, olha, que as pessoas às vezes falam, o Romeu, coitado do Romeu, né? O cara é o CEO da companhia, tal, isso e aquilo. Lá, e eu li um artigo que falava assim, ser o CEO de uma companhia, e eu acho que não é só CEO, vale para um monte de coisa, é como ser um maestro. Você não precisa saber tocar todos os instrumentos, mas você precisa escolher quem sabe tocar e se ele tem harmonia com os outros. Porque se ele souber tocar e ele não tiver harmonia com os outros, também não vai funcionar. Então eu li esse negócio e depois eu fiquei interessante. Então eu não sou a melhor pessoa da parte de finanças, mas eu tenho que ter pessoas em finanças que saibam tocar o bumbo em finanças e que tenham harmonia com os outros departamentos, né? Eu não sou... A Dani conhece muito mais de gestão de pessoas do que eu, é lógico, né? Mas ela tem que saber tocar lá e tem que ter harmonia com as outras funções. Então, eu acho que tem alguns balanços aí que a gente tem que olhar sempre nessas questões aí que são importantes, né? Muito legal isso que você trouxe, Romeu. E o que me chama a atenção além, né, de ser uma extra aí dentro desse contexto e fazendo também uma correlação que a gente diz sempre, né, nas nossas campanhas, que nós somos os donos da nossa carreira, né? Eu sou responsável pela minha carreira. Você trouxe a questão do tempo. E hoje a gente tem concorrido tempo com muitas variáveis, né? Nosso dia continua tendo 24 horas e os nossos desafios só aumentam. Tanto desafios, não estou falando só profissionais, mas os desafios pessoais também. Trabalhar em home office não é tão fácil como a gente imaginava, talvez como eu imaginava. Então, a gente compete tempo, né, entre trabalho, família, cachorro latindo, acontece algo em casa que agora a gente consegue ver até as rachaduras que tem na parede. Conta um pouquinho pra gente, Romeu, como é que você prioriza esse tempo na sua agenda para desenvolvimento, como líder e como colaborador? Você pensa com antecipação, você bloqueia horário, como é que você organiza esse tempo? Porque se a gente não foca nisso, daqui a pouco a gente vai estar falando Feliz Natal, né? Como é que você orquestra esse tempo dentro da sua vida para focar no seu desenvolvimento e no desenvolvimento dos seus liderados? Eu tento priorizar algumas coisas, né? Porque do jeito que a gente vive no dia a dia, se você não conseguir fazer uma priorização daquilo que você tem que fazer, você fica o dia inteiro... Antigamente era o dia inteiro em reunião, hoje fica o dia inteiro fazendo Zoom, né? Então, a gente precisa priorizar algumas coisas, né? No meu desenvolvimento, eu tento ter espaços livres na minha agenda, busco ter espaços livres na minha agenda para me desenvolver, para ler alguma coisa, para assistir algo, para entender, né? E eu sempre olho algumas coisas que eu sou
que eu não sou muito bom, né? Então, eu não sou um cara, por exemplo, que sou detalhista, né? Eu não gosto muito de detalhes, né? Então, toda vez que eu vou fazer uma reunião com o problema é que os meus liderados já descobriram isso. Toda vez que eu vou fazer uma reunião com os meus liderados, eu tento pelo menos me entender lá quais são os detalhes da reunião para que eu possa me preparar para a reunião. Então, se isso para mim, não ser detalhista, é um ponto que é crítico, eu tenho que tentar suprir essa questão com algumas coisas que eu tenho que fazer para que isso aconteça. E eu tenho uma visão, e para mim, na minha cabeça, isso é muito claro, que o bom profissional não é aquele cara que é 7 em tudo, não é aquele cara que é 8 em tudo. O bom profissional é aquele cara que tem 2 ou 3 pontos fortes, e aí, antigamente você falava, isso aqui você não precisa mais olhar, vamos olhar só os pontos de melhoria, para que a gente pegue os seus pontos de melhoria e chegue no mesmo nível dos pontos fortes. Isso não vai acontecer. Então, eu sei que eu tenho algumas fortalezas e eu cada vez procuro ser melhor nas minhas fortalezas, porque eu sou bom nisso. Tem coisas que eu sou, não é muito, mas tem umas coisinhas que eu sou bom. Então, nessas coisas que eu sou bom, isso eu tenho que ser melhor. Então, se tem alguma coisa que me interessa mais, é naquilo que eu sou bom, eu gosto. Então, cada vez eu procuro ser melhor nessas coisas. Tem algumas outras competências que eu já não sou muito bom, né? Então, se nestas competências que eu não sou muito bom, eu jamais vou ser igual aos meus pontos fortes. Mas eu tento ter uma nota mínima, né, que isso não atrapalhe o meu desenvolvimento para passar. Então, no meu ponto de vista, o profissional bom é o profissional versátil, aquele profissional que tem pontos fortes, aquele profissional que não tem pontos fortes, aquele profissional que é muito bom em 3 ou 4 competências, mas ele vai crescer em outras competências, né? E a gente mudou muito. Antigamente, quando você sentava para conversar com alguém, você ficava batendo só nos pontos de melhoria. Eu, por exemplo, hoje, quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo assim, cara, você é impressionante. Nesse negócio, você é muito bom. Ele falou, obrigado. E você precisa ser melhor. Porque eu sei que ele vai ser melhor naquilo. Aí depois a gente pega um tempo para falar, tem coisa aqui que se você não chegar num determinado nível mínimo, você não vai, isso vai atrapalhar a sua carreira. Então você precisa fazer isso, você precisa ter esse nível mínimo, né? Que pode ser de competência ou de conhecimentos, de novas línguas. Você, cara, você é muito bom nisso, vou dar exemplo aqui, você é muito bom nisso, mas se você não chegar no nível de inglês X, a sua carreira acabou. Então você precisa ter esta competência, eu não vou ser um native speaker em inglês, mas eu vou me comunicar, escrever, discutir, falar tudo que você quiser. Mas eu não vou dar aula de inglês. Então, essa é a questão de passar. Então, essas coisas que eu tento trabalhar no meu desenvolvimento. Com os meus liderados, eu me preparo e procuro me preparar com eles. Eu acabei o ciclo de feedback agora com todos os meus liderados, e não vou mentir. Como nós fizemos um ciclo um ano atrás, eu comecei, há um ano atrás, nós falamos isso. A pessoa já começa, já me perdi, porque às vezes o cara vem sem estar preparado, né? Você vê na cara da pessoa quando o cara não dá. Deixa eu só te falar, então você está dizendo que também precisa se preparar para esse momento, tanto o líder quanto o colaborador. Os dois. Então, quer dizer, o que eu fiz agora no meu ciclo? No ano passado, eu usei uma metodologia de escolhi 3 perguntas para começar a fazer a sessão de feedback. Esse ano eu tem técnicas para fazer, usei o histórico. Então, comecei a falar do histórico de quando nós falamos em 2019, de uma outra reunião que nós fizemos formal, né? De fevereiro, setembro e agora. Aí você vê que ela participou, né? De fevereiro e a outra de agora, e coloquei, durante esse período, teve isso. E aí eu sempre tento construir uma história, né? Porque a gente precisa construir uma história, né? Sem uma história, é um negócio assim, a gente não vai conseguir desenvolver as pessoas. Então, eu me preparo dos dois lados, Daniel. Eu busco me preparar e eu espero que as pessoas também se preparem para quando vem fazer uma sessão de feedbacks também. Então, eu faço anotações, eu procuro dar muita força nos meus pontos fortes, eu procuro pegar os meus pontos de melhorias e ir até um nível mínimo, e quando eu faço com meus liderados, eu procuro entender como é que ele está passando, entender um pouco o histórico, fazer anotações, é importante ter isso quando você está trabalhando também no desenvolvimento das pessoas, né? Muito legal, Romeu. Muito, muito bacana as dicas que você trouxe nesse sentido. Quero reforçar para o pessoal, né,
para as nossas... Olha, nós estamos quase com 270 pessoas conectadas aqui com a gente. Se vocês Nossa. quiserem mandar perguntas, mandem aí que eu faço para o Romeu também, ou perguntas para mim, enfim. Fiquem à vontade nesse sentido. Manda para a Dani as perguntas. Manda para a Dani, né? E olhando para esse contexto de desenvolvimento, como que você pensa, Romeu, a relação entre ter uma empresa que tem esse DNA de desenvolvimento para o sucesso do negócio? E aí, quando a gente fala de sucesso, a gente fala literalmente de resultados, né? Porque a gente precisa entender que nós não somos uma empresa, uma instituição de caridade, como eu sempre costumo dizer. Para que nós tenhamos mais investimento, a gente precisa entregar mais resultados. E como é que você acha, na sua opinião, a sua real leitura, como é que o desenvolvimento fortalece o resultado da companhia? Eu acho que não existe desenvolvimento sem resultado. Eu comentei já, quer dizer, não existe essa questão de a companhia ela é só focada na entrega do resultado. Sem pessoas, sem desenvolvimento, não existe essa conexão. E a gente precisa entender sempre que a gente precisa preparar 3 pessoas, no mínimo, para as posições chaves da companhia, né? Eu sempre falo assim, se nós tivéssemos para cada posição crítica da companhia 3 pessoas, seria o essencial, né? E por que precisa ter 3 pessoas, né? Primeiro porque uma, provavelmente ela não vai querer. E a gente precisa respeitar a opinião dessas pessoas, né? Eu não quero seguir essa carreira, eu quero seguir uma outra carreira. E aí sobram 2 pessoas. Provavelmente, se as 2 conseguirem estar no mesmo nível, você vai dar a opção para a companhia ou para a empresa tomar adesão quem é a melhor pessoa para assumir essa função, certo? Mas geralmente, se você tem 3, uma pessoa vai chegar lá na frente só para assumir essa posição crítica da companhia. Como a Adamar é uma empresa que ela vem crescendo muito, as pessoas sempre me perguntam, né? Você acha que vai ter oportunidade? Eu falo assim, tenho certeza. Porque o mercado é muito dinâmico, né? O mercado muda muito, né? Eu lembro que eu era diretor de marketing, e aí a gente tinha bastante estagiário na área de marketing aqui da Adamar, e aí a gente resolveu fazer um dia lá um bate-papo com o diretor só com os estagiários, né? E aí os estagiários perguntaram para mim se ia ter oportunidade. Eu falei, vai. Aí um que era mais atrevido lá falou assim, não vai ter. Não tem nenhuma vaga hoje. Eu falei assim, espera uns 6 meses que você vai ver. E acontece. A pessoa ela vai para uma outra área, a pessoa sai, a pessoa ela vai para outro país, ela tem um monte de coisas que acontece. E aí quando você está sentado lá, fala assim, pô, devia ter me preparado mais para essa função, né? Meu pai já faleceu, mas ele falava assim, o cavalo passa encilhado algumas vezes, né? Se você quiser, gente que não quer montar no cavalo, agora se você quiser montar no cavalo, você precisa estar preparado para isso, né? Então, questão de DNA, desenvolvimento de pessoas, e a questão de resultado tem uma correlação ínfima. Não existe, porque quantas novas posições nós abrimos nos últimos anos como a Adamar no Brasil? De vagas, só o ano passado foram mais de 125. Exatamente. Então, quer dizer, como é que a empresa vai para o mercado buscar 125 pessoas? Primeiro que nem tem. Não é que não tem, porque a cultura das pessoas fora é diferente da cultura da Adamar que está aqui dentro. Então, essas são questões que a gente tem que... Então, a melhor coisa que nós fazemos como companhia é ter tempo para desenvolver as pessoas, ter um DNA de desenvolvimento. O que a gente espera das pessoas? Que ela tenha um DNA de querer se desenvolver. É isso. Ela precisa ter esse DNA de querer se desenvolver, porque se ela não tiver esse DNA de querer se desenvolver, vai ser muito difícil de a gente fazer qualquer tipo de programa, qualquer tipo de MBA, qualquer tipo de pós-graduação, qualquer tipo de coisa. E aí, às vezes a gente fala, eu fiz pós-graduação, MBA, fiz Purdue, fiz um monte de coisa. As pessoas me perguntam para mim, foi bom? Foi bom porque tinha um monte de gente boa lá dentro. Que o grande valor de uma pós-graduação do MBA não é o conteúdo tem um valor, mas é o relacionamento que você faz com as outras pessoas, a troca de experiência que você faz com as outras pessoas. Esse que é o relacionamento. Então, às vezes, quando eu converso com uma pessoa, eu falo, o quanto que eu tenho que aprender com essa pessoa. Independente de quem quer que seja essa pessoa. Que ela vai ter algumas características, alguns conhecimentos que eu não tenho, algumas maneiras de trabalhar que talvez eu precise aprender. Então, acho que esse que é um ponto que a gente precisa ter essa visão, né? O DNA
a gente fala assim, tem empresas que são voltadas para o desenvolvimento. Você pode ter certeza que ela tem muito sucesso, né, essa empresa. E ela está entregando muito resultado. Isso aí não existe uma coisa para mim que ela não tá muito linkada à outra. As duas coisas estão muito juntas, Dani. Muito legal. O que você está falando é que o conhecimento ou o desenvolvimento sem ser aplicado na prática não traz o resultado. Então, a gente precisa literalmente, né, se desenvolver e aplicar, conhecer e colocar em prática, trazer essas novidades para a empresa, fomentar esse espírito de desenvolvimento também dentro da companhia, né? E olhando para processos, para projetos, não só para desenvolvimento pessoal. Então, é trazer essa dinâmica desenvolvedora, né, nesse sentido. Tem algumas perguntas aqui interessantes para você, Romeu. Ó, o Fred está te perguntando, para você compartilhar um pouco, como é a primeira e a última hora do seu dia? A primeira e a última hora do meu dia. Assim que você chega na empresa, né, na Adamar, que você está indo para Adamar, ou enfim, no seu horário de home office, como você se organiza e no final do seu dia de trabalho, como é a sua última hora? A minha primeira hora, eu tento geralmente me conectar com algumas pessoas, né? Então é aquela minha primeira hora que eu tento, geralmente eu deixo trava na agenda aí, tem alguns dias da semana que eu faço realmente isso, que eu tento me conectar com algumas pessoas do mercado. Então, eu posso ligar para um gerente regional, posso ligar para alguém de marketing, posso ligar para um diretor meu, posso ligar para algumas pessoas que eu tenho relacionamento, posso falar o nome, para o André Dias da Spark, que eu ligo para ele, ei, como é que você está? Tudo bem? Posso ligar para pessoas que eu conheço de outras companhias, ligo para presidente de outras companhias, que é o horário que as pessoas fazem isso. Então, é o horário lá que eu dou sabe que eu não gosto muito de pessoa que vai, vamos marcar uma reunião às 7h30. 7h30 é a hora que eu estou tentando me conectar com o mundo, né? Então, eu uso a minha primeira hora do dia para me conectar com as pessoas. Às vezes eu ligo para alguns clientes, né? Como é que tá? Às vezes eu ligo para alguma pessoa em Israel, às vezes eu ligo para Schaffhausen, mas não que está na agenda. Ligo para conversar. Então é a hora que eu procuro me conectar com pessoas, mas que não estão não é um compromisso que eu tenho na minha agenda, né? E a minha última hora, geralmente ela é uma hora que eu olho uma folha lá de papel, eu olho no meu computador, algumas coisas que eu tinha que fazer durante o dia eu não fiz, né? Então eu tento no final do dia, assim, deixa eu dar uma olhada aqui que eu tinha que fazer hoje e eu não fiz. Eu tinha algumas coisas que eu não fiz, né? Então eu mais ou menos deixo aquilo para falar assim, opa, eu preciso fazer isso, né? Então eu preciso semana que vem eu tenho a reunião de management, né? Então eu preciso dar uma olhada no que eu vou falar na reunião de management. Então esse negócio está 3 dias atrás de mim, esse papel, essa pendência ali. E vai chegar amanhã, eu tenho que olhar, porque eu tenho que mandar a apresentação no domingo para lá, né? Então, é isso. Então, eu começo o dia falando com pessoas que eu procuro saber informações de mercado, me relacionar, para me aprender, para me desenvolver. E eu acabo o dia olhando um pouquinho o que eu não consegui fazer, quais são as pendências que ficaram para o próximo dia. É isso que eu faço. Legal, bacana. O Lucas te pergunta, Romeu, o que mais te motiva? Fora entregar resultado, tá? Que essa resposta a gente já sabe. Mas fora entregar resultado, o que mais te motiva? O que mais me motiva, vocês vão achar que pode ser meio piegas, mas o que mais me motiva é desenvolver gente, é desenvolver pessoas. É um negócio que todas as funções que eu fiz na minha vida, a minha carreira, ela sempre esteve voltada porque tinha alguém me empurrando. Então, é bom, né? Quando você é promovido, você vai para um outro lugar, você sai para um outro lugar e você olha assim e fala assim, eu consegui desenvolver gente, consegui desenvolver pessoas, né? Então, uma das coisas que mais me motiva é como é que a gente consegue desenvolver as pessoas. Acho que esse é um ponto que me motiva, né? E porque eu gosto de gente, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de gente. Cara, difícil, né? Porque você não gostar de gente é um negócio meio, né? Tudo bem, você respeitar as pessoas que têm mais privacidade ou não, né? Mas eu gosto de gente, né? Então,
As pessoas me conhecem. Quando eu chegava aqui na Damar, tal, dá uma rodada aí, entende todo mundo, né? Como é que tá ali, todo mundo, tal, senta lá, faz as suas ligações, tal. Uma coisa que me motiva é olhar que as pessoas estão crescendo, né? Olhar, eu gosto disso. Acho que é uma motivação que eu gosto de ter. Eu já promovi muitas pessoas na minha carreira, né? Eu acho que a gente tem. Esse dia eu estava comentando com uma pessoa, né? Você tem uma história e tem um legado, né? Eu acho que quando você consegue construir um legado, que a história é o seguinte, né? Eu peguei um negócio de 10 e virei 20, né? Então, eu peguei uma companhia com 300 milhões, virei 700 milhões. Isso é uma história. Agora, o legado, não. O legado, eu comecei nessa empresa, né? A gente mudou um conceito dela, a gente reviu isso, a gente desenvolveu pessoas, a gente fez isso. Isso é legado. Isso é legado, isso é diferente. Porque você fala assim, eu peguei o negócio, pulei de 10 para 15, é uma história legal. Também não existe legado sem a história. Né? Mas a gente precisa construir histórias, mas você precisa construir legados. E quando a pessoa te pergunta, o que você fez nos 3 anos que você ficou nessa função? Antigamente eu falava, eu peguei 10, virou 15 e tal. Hoje eu falo assim, não. Ou eu desenvolvi pessoas, eu formei 3 líderes, eu mudei a organização. Então, aí você constrói um legado, que aí muda a história, muda a maneira de estar pensando as coisas. Acho que isso é um negócio legal que eu sempre procuro, né? Eu falo assim, olha, qual que foi o meu legado como diretor de marketing? Né? Eu preciso ter um legado, né? Fiquei 5 anos lá, né? Qual vai ser o meu legado como presidente da Damar do Brasil? Preciso ter um legado. E não é pegar a companhia de 700 ou de 600 milhões e levar de 700 e levar para 1,5 bi. Isso é uma história. Então, qual que é o legado que eu fiz aqui? Quantas pessoas eu desenvolvi? Né? Qual foi a mudança que eu fiz? Como é que a gente transformou essa companhia numa grande companhia? Isso é legado. Lógico que não adianta você ter um legado, não existe o legado sem a história, né? Mas ter legado é um negócio que eu gostaria de ter mais legados. Eu tenho poucos legados. Né? É que o legado muda a história, né, Romeu? Isso, exatamente. Então, você falava para mim assim, pessoas tá sempre dentro dos legados. Então, geralmente, você não constrói um legado se não tiver pessoas. Por isso que desenvolver de pessoas é um negócio que me motiva, né? Porque como é que eu vou conseguir... Desculpa, Dani, como é que eu vou construir um legado sozinho? Mas não tem jeito, não há a mínima possibilidade disso. Eu posso construir um legado se nós, como companhia no Brasil, nós somos aí, contando todos aí, terceiros, 800 e poucas pessoas, ajudarem a gente a fazer esse legado. Porque eu sozinho vai ser difícil construir esse legado. Nós estamos construindo um legado através de uma linda história. Acho que essa aqui é a questão. Muito legal isso, Romeu. E assim, o desenvolvimento é diferente para cada pessoa, né? Então, não tem um método único ou uma forma única com cada um dos colaboradores. Então, se você tem 10 liderados, 10 vezes você vai ter que atuar de forma diferente. E até para cada colaborador, dependendo do contexto, você também aprende de formas diferentes, né? Então, bem bacana. Romeu, o Rafael está te perguntando se você tem mentor, ou se você teve mentor durante a sua trajetória toda, até chegar na posição que você está agora. Tive bons mentores, tive mentores de dentro da empresa no passado, tive mentores externos, né, no passado, tive um mentor quando assumi a posição de presidente de CEO da Damar do Brasil, que foi muito legal, né? Eu já contei essa história para algumas pessoas, né? O Milton Steele, ele era um senhor, né? Que tem um legado bonito, né? Ele é uma pessoa que estava na Damar, mas como ele foi ex-presidente da FMC, ex-membro, board member da FMC, ele escolhia para quem ele queria fazer mentoria, então você precisava ganhar o direito dele ser o seu mentor. Tinha um processo seletivo. Processo seletivo para ser isso, né? E aí eu falei assim, cara, esse cara tá brincando comigo, né? Que não paga ele para fazer isso, né? Depois eu descobri que o salário dele ele dava para 2 instituições de caridade. Aí que eu falei, cara, o cara tem um legado de vida, né? Eu aprendi isso também, o cara tem um legado de vida, que ele está aqui fazendo isso porque ele gosta, né? E eu fiz várias sessões com ele, e na primeira sessão, né, que eu já sabia, né, porque eu falei, ele não vai me pegar, né?
ele perguntou assim, vamos começar? Eu falei, vamos. Aí eu falei, bom, eu trouxe aqui os pontos que eu quero discutir, né? Essa é a agenda que eu quero trabalhar. Ele falou, ainda bem, se você perguntasse para mim o que eu queria fazer, a gente ia acabar a sessão em 5 minutos. Então, ter um mentor significa você trabalhar também. Você tem que levar os temas, os tópicos da agenda, trabalhar. Você precisa ter confiança, né? Ter um mentor não é aquela pessoa que, como é que eu posso falar assim, que vai chegar lá e você precisa ganhar confiança, você precisa falar algumas coisas da sua vida que você não falaria para as outras. Eu falava com ele sobre isso, mas eu também sabia que ele não estava fazendo um relatório meu para entregar para a Adamar. Eu sabia que ele não estava fazendo, porque a gente concordou com isso, né? Então, quando você concorda no contrato que não é um papel, no contrato entre você e a pessoa, é muito legal de fazer isso. Então, eu tive vários mentores na minha carreira. E se tivesse a oportunidade, eu gostaria de ter mais. Agora, hoje até, eu estava conversando, eu sou mentor agora do head de marketing da APAC, o Alex Mills. E ele vai fazer um processo e ele me escolheu para ser mentor dele. Então, eu falei, oh, caramba, não dá para eu escolher alguém para ser mentor? Mas eu acho que é muito interessante isso, desde que tenha o compromisso dos dois lados. E às vezes essa figura do mentor pode ser inclusive interna, né, Romeu? Exato. Inclusive internamente, né? Você identifica alguém que você admira ou que você queira aprender algo com aquela pessoa e não precisa ser um processo formal, talvez, como você está falando, de ser alguém externo. Às vezes, internamente, a gente tem essa figura do mentor não oficial, mas que a gente pode escolher alguém para fazer essa troca, para ajudar para acelerar o nosso processo de desenvolvimento, né? Com certeza. Às vezes você tem uma pessoa, e acho que a gente tem essa liberdade aqui na empresa, de você querer ter 2 ou 3 sessões com a pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa vai ficar muito lisonjeada de saber disso. É uma forma de reconhecer a sua atuação, né? Exatamente isso. Esse é um negócio muito legal. Então, eu acho um processo interessante. Muito bacana. Tem mais 2 perguntas aqui que eu queria te fazer antes da gente ir caminhando para o final, Romeu. O Rafael Jimenez faz a seguinte pergunta. Se você não tivesse mudado para outro país, você acredita que você estaria na posição de presidente da Adamar hoje? Isso me ajudou muito a estar na presidência da Adamar do Brasil. Mas existe uma diferença grande entre 15 anos atrás e hoje. Então, eu tomei a decisão em 2005 em sair do Brasil. Então, em 2005, nos anos 2000 lá, todo mundo falava, você precisa ter uma experiência internacional. Porque tinha uma série de limitações aqui no Brasil, que para marcar uma reunião com alguém de fora, para ter uma interação com alguém de fora, meu Deus do céu, não era um negócio tão fácil assim, né? Então tinha que ligar no telefone lá, tal, você não tinha esse tipo de interação que a gente tem hoje, né? Que são coisas completamente diferentes, né? E eu tomei uma decisão lá atrás e tomei uma decisão embasada em 3 coisas, né? Precisa ser bom para mim, para minha carreira, precisa ser bom para a empresa que eu fiz isso e precisa ser bom para minha família. Então eu tinha 2 filhos numa boa idade para ter uma experiência internacional e eu tomei uma adesão naquela época de ter essa experiência internacional. Isso me ajudou muito na minha carreira. É lógico que eu tive que aprender culturas diferentes, né? Você não pode querer dizer, lá no Brasil é assim. Lá as culturas são diferentes, né? Eu morei no leste europeu. O leste europeu tem uma cultura de não envolver a família, por exemplo, porque vieram de um regime ditatorial russo. Então, toda vez que eu perguntava para um colaborador meu, eu falei assim, o que você fez no final de semana? Ele falou assim, nada. Eu, como nada? Não fez nada. Deve ter feito alguma coisa, cara. Não, limpei o jardim. Cara mal educado. Falar para ele, cara mal educado, né? Aí eu falei, brinquei com o Igor, com a Isadora, com a Patrícia, fui fazer isso com as crianças, tal. E seus filhos estão bem? Eu, cara, porque eles têm uma questão cultural que não gostam de falar da família. Por quê? Porque antigamente, quando estava embaixo do regime russo lá, se falasse da família, o cara lá chegava na casa e dizia, por que você está comprando um sapato novo se você não tem dinheiro? Então, se eu não tivesse feito o cross-culture, provavelmente eu ia falar assim, pô, esse cara não serve para mim.
Aí você vai aprendendo e vai entendendo, tal, acho que são pontos importantes. E, lógico, conhecer culturas diferentes, países diferentes, negócios diferentes, me ajudou muito na minha carreira. Isso eu conto muito na minha carreira hoje. Hoje em dia, está muito mais, não é que está muito mais fácil, não quero falar isso, as interações hoje, através dessas plataformas que nós temos, você muitas vezes, e agora mais ainda, né? Talvez não precise sair do lugar que você está para morar em outro lugar para tocar um projeto fora daqui. Então, acho que são situações diferentes, viu? Acho que é importante ter uma experiência, acho que foi muito boa para mim, mas hoje é diferente do que no passado. Antigamente você fala assim, vou lá para conhecer o escritório do headquarter, lá, cara, aquilo era um negócio do outro mundo. Hoje em dia, essa semana nós tivemos aí uma live aí do Syngenta Group, né, de quem é as pessoas do grupo, né? Cara, tava lá o presidente global do grupo, todo mundo. O cara, inclusive, falou do meu nome lá. Falou, que legal, tô famoso com o cara, tal. É isso aí. Cara, não é? E, cara, quantas vezes eu tive interação com esse cara? 5, 6 vezes? Talvez eu aproveitei as interações que eu tive com ele. Talvez seja isso. Ou talvez ele não tinha outra coisa para falar, também falou de mim. Tá? Mas vamos e venhamos, entendeu? Eu acho que essas coisas. Eu acho que hoje tem maneiras de você poder desenvolver este gap aí através de projetos globais, plataformas, tudo isso também. Né? Muito legal. Eu vou te fazer uma última pergunta, Romeu, que veio dos nossos colaboradores. Qual é o seu propósito e o seu sonho? E qual forma de reconhecimento que te motiva? Rapaz, não dá para mandar as perguntas antes para a gente pensar nelas? Boa pergunta. Boa, Essa é uma boa pergunta, porque é, olha, ele está perguntando do seu. Eu tô te dando tempo para pensar, tá, Romeu? Tô te boa. dando. Ele está perguntando do seu propósito e vamos pela forma que te motiva. Como é que você gosta de ser reconhecido? Porque tem pessoas que gostam de ser reconhecido pelo resultado, tem pessoas que gostam do reconhecimento financeiro, né? De receber um bom bônus, de ter aumento salarial, de promoção. Tem outras pessoas que gostam de ser reconhecidas com investimento de desenvolvimento. Então, são diversas formas de reconhecimento e todas estão certas. Cada um tem a sua preferência, né? Já deu tempo de pensar, chefe? Deu? Ah, Não, então tá bom. me motiva. É, o que me motiva ser melhor a cada dia. É realmente fazer acontecer aquilo que eu programei. Isso que me motiva. Me motiva eu tenho planos, né, para a minha vida, me motiva atingir esses planos. Eu tenho planos para a minha carreira, que eu escrevi lá atrás. Eu tenho um japonesinho lá que eu pintei um olho, né? Não sei se tem aquela história do origami, né? Como é que chama aquilo? Não, Tem, é outro nome. esqueci lá. Tem lá, eu pintei o olho dele. Falei assim, olha, o dia que eu atingir o meu objetivo, eu vou pintar o outro. Já atingi umas 10 vezes, mas você vai colocando outro objetivo, então eu não vou pintar o olho dele. Está lá no meu computador, lá. Quem que pode chegar lá só tem um olhinho pintado. Acho que é origami, alguma coisa, não sei como é que chama o nome do negocinho do japonês lá. Então, o que me motiva é isso. Me motiva meu propósito é fazer isso. Você perguntar para mim hoje, a gente tem... É Darumã. Acho que não Acho que é. é isso aí, acho que é. O que me motiva assim, falar a verdade para você, falar assim, a gente tem quantas pessoas que nós temos hoje na Adamar do Brasil, né? Nós temos aí, entre diretos e indiretos, 800 pessoas, né? Contando as nossas famílias, nós somos quase, né? Somos aí mais de 2.500 pessoas, né? Então, isso me tira o sono, mas me motiva, assim, como é que a gente faz o melhor para todas essas pessoas, né? Então, isso vai me ajudar a construir o legado. Aí eu volto na história do legado lá atrás, né? Acho que isso vai me ajudar muito, né? Então é isso que me motiva. Eu acordo cedo e falo assim, o que me motiva? E eu sou um cara frustrado, né? Então às vezes quando acontece alguma coisa, eu fico frustrado, né? Por que a gente não acertou, né? Mas eu nunca falo assim, por que ele não acertou, né? Então às vezes a gente tem reuniões do time executivo, né? Boas reuniões, né? E eu fico frustrado. Aí eu falo, cara, aonde eu errei, né? Porque é normal as pessoas falarem assim, onde ele errou, né? Acho que era melhor, primeiro eu pergunto para mim mesmo, aonde eu errei? O que eu fiz de errado, né? Para a gente sempre achar isso, né? E a gente sempre tenta achar isso com muito respeito, né?
me motiva, acho que tudo me motiva, viu? O que você falou aí, me motiva um bom bônus, o salário me motiva, não vou ser piegas aqui, agora me motiva a desenvolver as pessoas que eu falei, me motiva a entregar os resultados. Eu, infelizmente ou felizmente, sou um cara muito focado, eu penso que um cara que gosta de entregar, eu sou eu. Eu já contei essa história para algumas pessoas, né? Nós temos um tempinho. Eu fiz um curso uma vez de liderança, e eu morava na Suíça nessa época, e fui fazer um curso de liderança naquele interior da Suíça, aquele monte de neve, lá tinha um monte de inglês, francês, lá fazendo o curso, aí a gente fazia uns mesas em rua assim, e aí tava lá, o que você admira num líder, né? Aí o francês, um cara que me escuta, que entende a minha necessidade, que tá ligado, ok. Eu falei, nossa, vou dormir. Aí veio todo mundo, tá. Pô, chegou uma hora que eu falei, eu não tem mais nada que falar, né? E era inglês ainda, meu inglês era meio ruim, né? Então não podia mudar muito a O discurso. resposta. O discurso, né? Eu já fiz pronto, eu ia falar que era um cara que me escuta, o cara já tinha falado, não sei o quê. Eu já estava meio com o saco cheio e falei assim, o que me motiva no líder mesmo é o cara que entrega, né? O cara que ganha, né? O francês esse aqui me bateu. Eu falei, por quê? Eu falei, por quê? Cara, já viu seguir quem perde? É difícil, é ruim, né? O cara perde um ano, perde dois, perde... É difícil, né? É ruim. É igual o time de futebol. Quando tá perdendo, ninguém torce, né? Ninguém segue ele. Quando tá ganhando, todo mundo quer seguir o time, né? Que é assim. Então, eu tenho essa... Ia falar essa necessidade, né? Mas eu tenho essa coisa de entrega, de resultado, e eu não escondo de ninguém. Acho que isso me motiva muito, essa questão de entregar, me superar, ser melhor a cada dia. Isso são coisas que me motivam, né? Muito bom, Romeu, muito bom mesmo. E agora, estamos a quase 7 minutos para terminar o nosso momento aqui de desenvolvimento e aprendendo muito com você nesse sentido todo. A gente tem uma interação com todos os colaboradores, porque a gente lançou um concurso para ter o nome da nossa universidade corporativa, né? E nós vamos lançar agora, anunciar para todo mundo que está participando aqui com a gente, qual foi o nome escolhido para todos os colaboradores e quem foi o colaborador que deu a sugestão desse nome para a gente, né, Gabi? Então, você compartilha aí com a gente? E que fique bem claro que eu não sei quem é. Ah, é verdade. E nesse contexto, antes da Gabi começar a falar, a Kari fez uma pergunta sobre a universidade corporativa, né? Como potencializar o desenvolvimento e o que esperar da universidade. Kari, espera só um minutinho, porque a semana que vem a gente vai ter mais um momento de interação para mostrar, para compartilhar com todos os colaboradores o que é essa universidade corporativa, né? O que é essa universidade Adamar, o que vai ter dentro desse contexto, o que a gente vai conseguir desenvolver enquanto colaborador, enquanto empresa. E aí essa resposta eu vou segurar para responder para você na nossa próxima interação, que vai ser a semana que vem, tá bom? Gabi, com você. Maravilha. Obrigada, Dani. Romeu, obrigada por todos os aprendizados de hoje, né? Estar aberto é fazer todo dia, né? A universidade, ela vem como uma parte desse todo de desenvolvimento, né, Romeu? A gente fala, né, do desenvolvimento do cotidiano e o desenvolvimento estruturado, né? Um feedback, como você falou, aquele feedback de cada 6 meses, ele faz parte. Um treinamento faz parte. Um bate-papo desse com você também faz parte. Uma mentoria informal, como a Dani falou, né? E a gente conseguir concatenar e juntar um pouquinho disso tudo para a gente se desenvolver, né? E eu acho que hoje a gente está dando mais um passo, né? Super bacana nessa construção dentro da Adamar, né? E aproveitando para lançar uma frente, né? De todo esse desenvolvimento que é a nossa universidade corporativa, né? A gente conseguir colocar todas as nossas ações de desenvolvimento dentro de um grande guarda-chuva e a gente se ajudar, né? E usar, né, no bom sentido da palavra, toda essa gente boa que a gente tem para continuar crescendo, né? Como a Dani falou, na semana que vem a gente vai ter mais um bate-papo sobre a universidade e aí a gente vai aprender um pouquinho. Já posso dar o spoiler, né, Dani? Bem rapidinho. Né, com o Edgar, né, com o DN da Cerrado Oeste e com o Alexandre Pires do marketing, né? Então daqui a pouco vocês vão receber o convite, está todo mundo convidado também para mais uma frente aí para a gente falar.
Mas falando da universidade, né, a gente, como a Dani relembrou, a gente fez o concurso faz umas 2 semanas atrás. Então, a gente teve no nosso concurso quase 50 nomes inscritos, né? Bastante gente participou, tiveram nomes muito legais. Foi tão difícil escolher que a gente, a princípio, montou um comitê para escolher, mas foi tanto nome legal que a gente falou, opa, chegamos em 7, não conseguimos sozinhos chegar em um único, né? E aí a gente abriu uma votação ASAP, né? Que foi num dia que a gente fez, e a gente teve, em pouco mais de uma tarde, mais de 250 votos, né? Foram 4 horas de votação, né, Gabi? Isso, foram um pouquinho mais de 4 horas de votação, né, Dani? E a gente teve aí um monte de gente participando, né? Então, a gente teve aqui hoje quase 270 conectados, né? E naquele dia a gente também teve numa tarde, mas, né, quase 250, mais de 250 votos, perdão. E chegamos, né, e tivemos, enfim, um nome escolhido, né, que numa parceria aí com a área de comunicação também já ganhou uma carinha, né? E o nosso nome escolhido é, então, a Academia Adamar, né? Então, a gente passa a nominar a nossa super universidade, nosso programa, né, Mestre de Desenvolvimento, como Academia Adamar, né? Um lugar para a gente estar diverso, um lugar para a gente aprender, para a gente se ajudar, para a gente construir esses passos para chegar nessa estratégia. Mas quem que foi que deu essa sugestão? Gabriela Lopes? Então, me parece, Dani, que está conectado aqui com a gente. Eu dei uma fuçada por aí, entendi. E parece que está conectado. E aí, né, eu convidei lá o Edgar para fazer o bate-papo com a gente. E não é da diretoria do Edgar, Dani? Mas antes de você falar quem é, Gabi, o que essa pessoa vai ganhar? Ela vai ganhar, Dani? A gente está falando de desenvolvimento, a gente vai dar? Desenvolvimento? Uma mentoria? A gente vai dar desenvolvimento, a gente vai dar, Dani, vai ser a escolha do ganhador, uma formação de até R$3.000. Pode ser uma mentoria, pode ser um curso, pode ser um treinamento. Processo de coaching. Um processo de coaching. Uma imersão de inglês. Uma imersão de inglês, né? Uma formação que... Legal. Né? O Romeu falou hoje mais cedo das pegadas de carreira que contribua para o desenvolvimento e que contribua com a carreira. Então, esse feliz ganhador vai poder escolher, né, uma ação de desenvolvimento, né? A ideia é que troque com o líder, né? Porque essa troca, essa construção com o líder é super importante. E a gente também, obviamente, vai poder ajudar com dicas, com sugestões, né? Trocar uma ideia, mas vai ganhar uma ação de desenvolvimento aí no valor de até R$3.000. Já posso contar quem é? Vamos lá, que até eu tô curiosa, ó. Maravilha. E o nosso ganhador, gente, então, foi um RTV, né? Já dei um spoiler, que era lá da Cerrado Oeste. E foi o Caio Gustavo Nunes. Parabéns. É lá do time do Singolani. Muito bom, Caio. Obrigada pela participação e parabéns aí pela escolha do nome. E o mais bacana é que foi uma escolha literalmente orgânica, né? A gente não conseguiu chegar no ganhador finalista, nós ficamos literalmente entre os 7, como escolher, com qual critério, e aí surgiu a possibilidade da votação. Então, Caio, obrigado pela sua participação, obrigada pela contribuição. E a Adamar que escolheu, foi os colaboradores que escolheu o nome da nossa universidade corporativa. Muito bem. Caio, entre em contato então com a Gabriela, com a equipe dela, para você receber a sua premiação aí da participação, né? E chegando no final então, para a gente não atrasar as agendas mesmo, obrigada, Romeu, pelo seu tempo. A partir... Tá conectado mesmo, viu, Dani? Ah, muito bom, ó. Muito legal. Essas ações que a gente tem feito de interação desse contexto de remotos mais conectados, a partir de agora, passa a ser uma parte da nossa universidade corporativa, né? Essa frente de desenvolvimento, até para mostrar para a empresa que não é só um treinamento formal, mas que esses bate-papos também faz parte disso. E para finalizar, Romeu, quero te agradecer muito o seu tempo, a sua dedicação, compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, mostrar para a gente o caminho que você fez de desenvolvimento também e o que você acredita em relação a desenvolvimento para a empresa. Como um direcionador, para a gente é muito importante nesse sentido. E para fechar, eu não posso deixar de fazer uma pergunta, né? Para você, o que você recomenda, assim, em poucas palavras,
O que você recomenda para os nossos líderes e para os nossos colaboradores, olhando para desenvolvimento? Estejam abertos para se desenvolver. Acho que essa é a minha grande recomendação. Pensem que todos nós temos espaço para desenvolvimento. Acho que esse que é minha grande mensagem que eu tenho que passar para todo mundo. E obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, né? Ontem estava assustado, falei, manda as perguntas, manda não sei o quê. Foi muito legal, foi muito bom. E agradeço a todos que conectaram aí, foi muito legal o bate-papo, gostei bastante. Parabéns. Nós vamos ter mais interações assim com os colaboradores para trazer mais de perto, né, essa realidade de como é se desenvolver no dia a dia. Então, dentro do 70-20-10, esse momento faz parte. Obrigada mesmo, obrigada a todos vocês que se conectaram e estejamos abertos para o desenvolvimento, né, tanto da empresa quanto o nosso desenvolvimento pessoal. Obrigada, Romeu, obrigada, Gabi, obrigada a todo o pessoal aí dos bastidores que nos ajudaram com as conexões e até o próximo momento, gente. Obrigado, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Dani.